Olá, a graça e a paz. Está no ar mais um episódio do nosso programa Visita de Fé. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Onde nós entramos nas casas e, mais do que isso, conhecemos os corações daqueles que foram alcançados pelo amor e pelo poder de Deus. Hoje vamos conhecer a história da Carol, uma mulher que enfrentou doenças, medos e muitos desafios, mas que teve a sua vida transformada a partir do momento em que disse sim para Jesus. Ela foi curada, restaurada e hoje serve com alegria no ministério. E tudo isso a gente vai acompanhar juntos agora, direto da casa dela. Então, prepare o seu coração, porque esse testemunho vai te inspirar, vai te fortalecer e talvez até renovar a sua fé hoje mesmo. Vamos juntos para mais um Visita de Fé. Quais desafios que você enfrentou emocionalmente e fisicamente que te levaram aí para a Igreja Ágape? Eu estava oprimida, estava triste, passando por depressão, né? Eu vivia com angústia na alma, né? Então, quando eu fui para o ministério, né, eu estava muito dodói também, ferida. E foi uma bênção. Agora, assim, como você se reconciliou com Deus? Você entrou na Ágape porque você estava com essas questões emocionais, você estava com esses problemas espirituais, podemos dizer assim, e aí você veio para a Igreja Ágape, mas depois você se afastou de novo, né? E aí como é que foi para você se reconciliar novamente? Através de um GE, né, os membros, né, da Igreja Ágape, eles vieram para o GE para minha família, para minha irmã, para o meu cunhado. E eu, aqui em casa, sempre fugia do GE. Não participava. Escorregava, né? Fugia do Senhor, né? A minha irmã, bora, eu fazia Marta, né? Queria limpava a casa só de noite, só quando os pessoal da igreja vinha, né? Então foi isso. E quando foi no último dia do GE, né? A minha irmã me chamou, falou que teria um jantar, né? E eu já sabia já que eu ia sentir a presença do Senhor, eu ia querer me reaproximar dele, né? Então, no GE, no último dia, né, teve a palavra poderosa. Eu senti na oração o Espírito Santo, né? E eu me lembrei, né, de tudo que eu tinha vivido, as maravilhas que eu já tinha vivido na presença dele. Então, eu falei assim, não, no último, eu não queria aceitar Jesus, não queria voltar para ele ainda. Eu falei, não, vai ser só na emoção. Eu vou aceitar ele lá na igreja, eu vou lá para a igreja. Então, eu fiquei impactada, né, com a presença dele. E também, no decorrer, assim, entre o GE e o culto, eu tive um sonho com arrebatamento. Uau! Eu tive um sonho com arrebatamento. Eu sonhei que eu ficava. Nossa, eu acordei desesperada pela madrugada. Só chorava, só chorava. E eu falei que eu queria na hora, eu queria aceitar Jesus. Falei, pai, eu não quero ficar, não quero. Por favor, eu me ajoelhei, né? E meu esposo, na época, era namorado, né? E ele, agoniado, o que aconteceu? Eu falei, eu sonhei que eu ficava. Eu sonhei com arrebatamento, eu não quero ficar. E quando eu fui para a igreja, para o Ministério Ágape, na hora, não chegou nem no final do culto, eu já queria aceitar Jesus, já queria me reconciliar. Carol, então no caso aqui a ideia, né, o GE, ele fez toda a diferença na sua vida, na sua caminhada. A ideia de um GE dentro da casa, dentro de um lar, faz toda a diferença, né, Carol? Sim, com certeza. Legal. A minha família, pastor,
aceitou, né? Também aceitou Jesus na época, né? Eles participaram da célula, depois foram envolvidos em célula, né? E o alvo era a minha família e eu, né? Você se reconciliou da igreja através de uma experiência que você teve com Deus, você se reconciliou com Cristo, teve GE na sua casa, você fez docinho, né? Ficou fazendo coração duro, né? E a verdade é que quando Deus ele tem um propósito, um projeto dele, verdadeiramente ele se revela à pessoa e ele toca mesmo no coração das pessoas. E agora sim, Carol, eu queria se aprofundar um pouquinho na área, na questão dos traumas, né, que você teve. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim, pastor. Pastor, eu sempre tive, desde nova, um relacionamento frustrado, né? Eu me dedicava muito às pessoas, né, os meus relacionamentos, e eu saía frustrada toda vez. Toda vez eu saía com o coração machucado. E eu via, tipo assim, eu não fui criada com meu pai, né? Então eu me envolvia com pessoas mais velhas, né? E eu não sabia, né, que aquilo eram os traumas. Eu queria me apegava nas pessoas pelo o sentido do pai, né? O acolhimento do pai que eu não tive. A questão da paternidade, Sim, né? da paternidade. Certo, e aí? E eu acabava me frustrando, né? E eu sofria muito, né? Nessa área eu fui mais atacada foi na área sentimental, né? E o Senhor restituiu, porque eu busquei em Cristo, hoje em dia que eu sou apaixonada por Ele, esse amor. E hoje eu tenho a paz porque eu amo Cristo, né? Então essa foi a transformação. Entendi. Você, por conta de você não ter tido uma convivência paterna, você buscava talvez no relacionamento Sim, essa questão, entendi. Isso foi gerando traumas, sim, né, sim. medos. E agora sim, como é que foi para que você superasse esses traumas, esses medos? Como é que aconteceu para você superar tudo isso e vencer? O que você fez? Quando nós aceitamos, né, Jesus, ficamos em célula, né? Temos acompanhamento, né, do discipulado, Discipulado. né, célula, o aconchego dos irmãos, né, as experiências, né, e a experiência com o Senhor, né? Eu entrei de logo entrei no propósito pelas madrugadas, né? Eita! Eu entrei no propósito de 3 da manhã, passei um bom tempo e eu fui pro encontro, aí foi a virada de chave. Uau! Que maravilha, que maravilha. E hoje você também é uma empreendedora, né, Carol? Você hoje empreende, você tem a sua empresa. Antes de você montar essa sua empresa, como é que ela começou a surgir? Como nasceu essa empresa? Como é que você estava? O que aconteceu? Como você está hoje? Fala um pouquinho sobre a sua empresa. Na área financeira, né, no tempo da pandemia, né, eu visitei uma congregação e eu entrei num propósito. Falei, Senhor, tá tudo parado. Senhor, eu quero uma renda. Como é que eu faço? Senhor, me mostra o caminho. E apareceu a de festa, né? A ornamentação de festa. E passei, desandou um pouco, né? E quando eu fui para o ministério, né, Ágape, o Senhor foi me dando novas ideias, né? Eu fiz mentoria, né, com o apóstolo. Então, foi surgindo. E esse do romântico, né? Eu fui fazer pro meu esposo. Fiz uma decoração para ele, a minha amiga gostou, eu fiz para ela. Aí eu fiz para a irmã dela e eu vi aquilo como bênção para mim trabalhar. Abriu portas, assim. Olha, aí você foi fazer uma surpresa pro seu esposo, foi fazer um lance legal e acabou, rapaz, esse negócio cola aí. Foi um start da sua empresa, Sim, foi? sim. Mudei, assim, de uma área de festa, de ornamentação de festa, para ornamentação romântica. Você já pensou em surpreender o seu amor? Que tal fazer uma linda surpresa romântica para ela?
Eu tenho ótimas sugestões. Fazemos em qualquer tema: pedido de namoro, casamento, pedido perdão, aniversário, seja bem-vindo e muito mais. Nós da 3K deixamos tudo lindo. Faça logo o seu orçamento. Casa. Agora você destacou algo tão importante que é a questão da mentoria, né? Sim. Como é importante o empreendedor, o empreendedor que ele tem um mentor, ele consegue chegar mais rápido, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a igreja que você congrega? Onde é que ela fica, Carol? Fala pra gente aí, para quem está assistindo aí, para saber qual é o nome da sua igreja. Fala aí. Nossa igreja é a igreja Agape Church. Olha aí lá na Rua João Câmara, número 931, Igreja Agape Church, tá certo? Olha aí, a Carol é lá da Igreja Agape Church, na Rua João Câmara, 931. Eu não estou repetindo aqui por acaso, não. Estou repetindo para que você grave aí, inclusive eu vou deixar aqui direitinho aqui na tela, para que você saiba onde é que fica essa igreja, para que você não estiver congregando em igreja nenhuma, está procurando uma igreja para se congregar com a sua família, você pode verdadeiramente estar ali é um lugar onde as famílias se reúnem e se sentem aconchegadas. E nessa igreja ali foi onde a Carol ela foi mentorada com a sua empresa. Quando você começou essa mentoria, como é que estava o financeiro da sua empresa? Eu era muito desorganizada. Eu era dizimista, mas eu não era organizada. Eu não sabia quanto que eu ganhava por mês, né? E eu comecei com o meu dízimo com R$ 30, né? E já tem 2 anos. E foi evoluindo, glória a Deus. E aí você só tem progredido, Sim, né? sim. Que maravilha. Hoje você é uma intercessora, tá certo? Você serve ali intercedendo nós temos um grupo de oração de mulheres intercessoras ali. E você também trabalha com crianças, né, cara? Fala um pouco sobre isso. Amém, pastor. No ministério, eu glorifico o nome do Senhor porque Ele me escolheu nessa área, né, do ministério infantil. Eu sou líder de célula, né? Trabalho como professora no Culto Kids. Você que tem uma criança, você pode levar essa criança, tem berçário. Calma aí, Carol. Calma aí, Carol. Vamos lá. Você está me dizendo que na igreja que você congrega, lá tem sala para criança, ainda tem berçário. Não, fala. Eu quero que você fale um pouco mais sobre essa estrutura dessa igreja. Quer dizer que uma família, um pai, uma mãe que tem crianças pequenas, tem uma sala exclusiva para eles. Me explica isso melhor, por favor, Carol. Fala pra gente aí. Temos sim. Nós temos o berçário de 1 ano e 6 meses, a partir de 1 ano e 6 meses, né? Tem profissionais, tem as mãezinhas, né, que cuidam no berçário, né? E tem as salas, né? O culto para criança quatro, de 4 a 12 anos, né? E cada um com essa faixa etária, né, vai para uma sala e cada um tem um estudo, bem dividido, a sua criança é bem cuidada lá, então é uma bênção. Que legal. Então, quer dizer que na igreja onde você congrega tem toda uma estrutura para você, pai e mãe, que quer congregar numa igreja, quer que seus filhos também aprendam a palavra de Deus, né? Lá as tias não ficam lá com um negocinho para pintar só, não. Lá eles ensinam a palavra de Deus mesmo, é isso, cara? Isso, a palavra de Deus, elas são ministradas. Tem um culto pronto para essas crianças, tem teatro, que elas são ministradas no Uau! teatro, para elas entenderem, né? Só a leitura, porque tem criança que não sabe ler, mas o teatro, ele ensina muito poderosamente. Que legal, que legal. E você é professora também dos kids, né? Sim. Olha aí, como é que tem sido para você ensinar e cuidar dessas crianças na igreja, Carol? Para mim é um grande aprendizado, né? E eu já fui em todas as faixas etárias, desde o berçário, de 4 a 6, de 7 a 9
e de 10 a 12. E ultimamente eu tô na turma de 10 a 12, né? Eles são crianças, né? Entrando para adolescência, eles perguntam mesmo, né? E eles são bem participativos, né? Olha aí, eles são bem ativos, né, Carol? E hoje, como é que você enxerga o seu papel no reino de Deus? Como é que você enxerga esse teu chamado? Como é que você vê isso? Como é que tá o teu coração com relação a isso? Pastor, para mim é um privilégio, é uma honra e saber que eu posso ser, né, diferenciado na vida de uma criança, né? Eu aprendi numa ministração, né, uma tia, que nós somos influenciadores. Então, eu influencio as crianças a terem uma vida com Cristo, né? E na célula também, né? As crianças, elas nos ensinam muito. E um relato de uma criança minha, né? Ela falou que quando ela chegou em casa, o versículo de decorar, ela ensinou para a mãe, né, Uau! e a mãe não sabia. Então, para mim, aquilo encheu meu coração, né? As crianças de um detalhe, de um testemunho, elas dão muito testemunho, que a criança não tem papo na língua, fala mesmo. Então, elas têm testemunhos poderosos, né? Então, ensinar, né, uma bênção para mim. Que legal, Carol. Sabe o que que eu vejo olhando para você? Eu vejo a sua dedicação, o seu amor que você tem com relação ao cuidado com essas crianças. E é tão importante isso, né? É tão bom quando nós sentimos prazer naquilo que nós fazemos, né? E eu vejo isso em você, eu vejo uma alegria, eu vejo seus olhos brilharem quando você fala sobre essas crianças, né, Carol? Isso, um amor. Carol, qual que é o seu sonho? Um dos meus sonhos eu já realizei, né? De casar, né? Oh, E o meu outro sonho, assim, que eu tô botando nos pés do Senhor, né? É eu ser mãe, ter o privilégio de ser mãe, né? É, Outro sonho é viajar com meu esposo, que a gente ainda não tivemos essa oportunidade juntos, né? Eu já viajei só, ele já viajou só, mas juntos ainda não, né? E a nossa casa, né, em nome de Jesus, está em obra, né? Então, eu creio que daqui a um tempo nós estaremos no nosso cantinho, outro cantinho, né? olha que legal. Posso dar um pequeno testemunho aqui, pastor? Por favor, minha filha, fique à vontade. Eu quero que você fique à vontade. Fale mesmo. Casa. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson Dias e quero convidar você a fazer parte de meu grupo de oração. Toda semana estamos enviando mensagens de fortalecimento espiritual que vão edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Aprenda a cultivar verdadeiras amizades. Em um mundo onde amigos leais estão cada vez mais escassos, este livro será um guia valioso para você. Quando escrevi este livro, Deus falou muito comigo sobre o valor da amizade e o poder da lealdade. Tenho certeza de que este livro será um divisor de águas na sua vida. Ruth e Noemi, uma história de amor e lealdade. Eu vou deixar o QR Code aqui, é só escanear e pedir agora mesmo o seu. Olá,
Graça e paz, tudo bem? Eu tenho uma novidade para você. Eu quero convidar você a conhecer a minha nova plataforma de estudos. Um espaço dedicado ao aprendizado, ao crescimento espiritual. Aqui você vai encontrar estudos bíblicos em vídeos ou em PDF para você se aprofundar na palavra de Deus. Essa plataforma é um lugar onde nós podemos crescer, compartilhar e nos fortalecer uns aos outros. Então, fique à vontade para visitar e aproveitar todo o conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Está precisando regularizar os documentos do seu veículo com rapidez, segurança e sem complicações? 3G Despachante de Veículos é a solução perfeita. Especialista em diversos serviços como transferência de veículos, emplacamento, licenciamento anual, baixa de gravame e muito mais. Deixe a burocracia com a 3G Despachante de Veículos e ganhe mais tempo para o que realmente importa. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98185-9983. Não perca tempo, venha para 3G Despachante de Veículos, o despachante de confiança, porque aqui o seu veículo está em boas mãos. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Pastor, quando eu me reconciliei, né, eu vivia num relacionamento com meu esposo e só de brigas, muitas brigas, e nós vivíamos amigados, né? Nós vivíamos amigados, e quando me converti, eu ainda era daquelas bravas e religiosas, porque eu falava bem assim, como é a palavra? Olha, eu falava pra ele, se tu não quiser, olha, não vou pagar o preço por ninguém, não. Eita! O preço já foi pago, certo? Certo. Eu falava bem assim, não vou pagar o preço por ninguém, não. Não vou ficar me matando, orando pra ninguém se converter, não. Eu queria forçar o meu esposo, na época, a aceitar Jesus goela abaixo. Você queria enfiar Jesus goela abaixo do seu marido? Enfiar goela abaixo a ele. Eita, caroço. E como ele não quis, né? Não é assim. Aí eu falei, então, tchau. E eu mandava ele embora. Toda vez eu brigava, mandava ele embora, dava mau testemunho pra ele, não tinha paciência, não tinha amor, né? E eu gostava dele, eu só gostava dele. Eu não sentia amor, né? Eu não via ele como meu esposo, né? E eu fui sendo ministrada num discipulado, né? Eu entendi que eu tinha que fechar a brecha do casamento. Mas como é que eu vou casar se eu não amo? Tal. Eu tive uma viagem, né, para o Rio de Janeiro, no intervalo disso. E lá eu tive uma experiência com Deus. Eu fiz um jejum, né? E nesse jejum eu pedi pro Senhor, né, para ele botar o amor dele em mim, para me amar o meu esposo, se fosse o meu esposo para ser, né, antes de casar. Falei, Senhor, se for ele para ser meu esposo, põe amor. Por quê? Porque quando ele chegava em casa, ele chegava bebido, eu sentia um ódio, uma raiva, não tinha paciência, eu mandava ele embora, falava com ele, né? Então isso era um casamento destruído, né? Quando o Senhor botou esse amor que eu senti, que era a resposta dele, o amor dele, né? Eu vim do Rio de Janeiro, ele não quis me perdoar porque eu tinha viajado, né? E eu falei, Senhor, se ele me perdoar, né? Eu quero casar. Eu não quero mais estar um namoro e nem só em fornicação e nem só amigado. Eu quero minha vida transformada. Então, 2024, né, foi o ano que aconteceu isso. Na virada do ano, eu cheguei dia 23 do Rio de Janeiro e dia 25 era o Natal, né?
Nós passamos o Natal separados, ele lá pra casa dele e eu aqui, meu quarto só chorava, pedindo do Senhor. Falei, Senhor, me deu uma resposta que ele vá pra igreja comigo na virada do ano, né? Que todo ano nós passamos junto, né? Então, ele foi pra igreja, nós tivemos uma conversa na terça-feira. O Natal foi dia 25 na segunda, na terça nós fomos pra igreja, né? Aí eu falei assim, olha, vamos sentar e conversar. A partir de agora eu quero casar, né? Que ele gostava mais de, na época, ele gostava mais de mim do que eu dele, né? Eu quero casar, né? Ele falou assim, Carol, vou te falar uma coisa. Como a gente briga muito, eu falei, briga muito, se a gente passar 6 meses sem brigar, a gente casa. Quando foi a virada do ano, que eu pedi do Senhor, clamei no Senhor no culto da virada, e a gente não brigamos mais assim, de ir embora, de eu expulsar ele. O Senhor gerou amor, paciência. Eu tinha o amor, cuidava, fazia janta, preparava a janta dele, né? Quando ele tomar banho, eu oro na cabeça dele. Então, esse foi o amor que o Senhor gerou em mim. E passou os 6 meses, né? Eu falei, olha, já passou os 6 meses. Eu quero casar. Aí, parece que foi uma coisa assim, né? Na área financeira, meu Deus, não tava abrindo portas. Eu falei, Jesus, ele não, que tem que comprar aliança, tem que pagar o cartório, que não sei o quê. Eu falei, Senhor, abre as portas. O Senhor abriu na área financeira e eu comprei aliança, que era desculpa dele, era na área financeira, eu comprei aliança. Toma-lhe. E paguei o cartório. Toma-lhe. Eu falei, agora tá tudo aqui. Nossa, não sei o quê. Eu falei, o Senhor proveu. É a resposta do Senhor. Então, ele falou assim, agora eu caso. Então, vamos aí, nós casamos na véspera do meu aniversário, né? Dia 10 de outubro, né, do ano passado nós casamos. Dia 12 foi meu aniversário, dia 25 foi o aniversário dele. Então foi uma festa só. Eita, que a lua de mel foi poderosa! O casamento, assim, foi uma bênção. Nós vivemos em paz hoje em dia, né? Claro que todo casamento, né, tem... Não existe casamento perfeito. Favores, né? Mas a gente... Nós, tipo assim, eu sou mais... Eu falo logo que eu te amo. Eu falo todo dia que eu amo ele, né? Amor, eu já disse que eu te amo hoje. Todo dia eu pergunto, né? E ele não, ele já é mais fechado, né? Só que ele demonstra também, né? Com gestos, Ele fala um pouco, né? Mas ele demonstra. Sim, né? ele demonstra, né? Domingo, ontem quando eu cheguei da igreja, cheguei do culto, ele tava com uma barrinha de chocolate que ele tinha comprado pra mim. Então é os mimos, né? Que ele me dá. Eu trabalhei servindo um encontro com Deus e quando eu cheguei do encontro, ele falou bem assim, vou preparar um lanche para minha esposa. Preparou o lanche. Aí eu falei que eu tava muito cansada, muito dolorida. Ele fez massagem, né? Então no outro dia ele perguntando como é que tinha sido, né? Então para mim foi uma bênção. Legal, Carol. Eu conheço o Jairo. Jairo é uma ótima pessoa e eu tenho certeza, verdadeiramente, que Deus tem tratado no coração dele. E então esse testemunho é muito importante, Carol, porque mostra e fica muito clara essa questão de que não é por força nem por violência. Sim. Nenhum de nós, nenhum cônjuge, tanto a esposa ou quanto o esposo, tem o poder de converter ninguém. Mas através do nosso posicionamento, através da nossa oração, sim, verdadeiramente a vida do nosso cônjuge ela pode ser transformada. Esse é um testemunho muito poderoso. Agora, para que essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, que talvez passou por momentos desses que você passou na sua infância, na sua adolescência, com esses traumas, que tiveram talvez tiveram uma vida similar à vida que você teve, que palavra, Carol, você deixaria para essa pessoa que está te assistindo, que talvez estejam hoje, nesse momento, passando por essa dificuldade? Que palavra você deixaria para ela? É só Jesus. É só Jesus, é só o Espírito Santo, né?
na nossa vida, né? A pessoa que está com os traumas, né? É só Jesus que é o caminho, a verdade, a vida, né? Você conhece, buscar o Senhor, né? Não só só você e ele, mas buscar ajuda numa célula, né? Numa igreja, né? Na igreja ágape ou em qualquer lugar que tenha a palavra do Senhor, é transformador, é necessário. Aleluia, Carol, aleluia, maravilha. Eu quero que você saiba, Carol, que eu fui grandemente edificado por Deus através do seu testemunho. É uma verdade muito latente nos dias de hoje. As pessoas vivenciar traumas assim, e nós sabemos, como a Carol falou, somente Jesus Cristo é que pode mudar a história, mudar a mentalidade e entregar uma nova vida. Maravilha, maravilha. Agora, Carol, o negócio é o seguinte. Agora nós vamos para um bate-bola rapidão aí. Você vai dizer o que vier na sua cabeça aí. Eu vou perguntar aqui. Ela já tá nervosa. Então, eu vou perguntar aqui e aí você responde aí o que vier na tua cabeça, ok? Vamos lá. Uma palavra que defina a sua vida hoje. Um versículo que te fortalece diariamente. Você recita, olha, se você não souber de qual, fala um pedaço que você se lembra, mas fala aí, qual versículo que você acha que tem te fortalecido diariamente? Todos os dias você lembra daquele versículo? Que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Legal, legal. Agora, uma experiência com Deus que marcou a sua caminhada. Nossa, eu fui entregar um jejum, né, de um dia, 24 horas, e eu senti o cheiro de holocausto no meu quarto. Eu falei em línguas, de uma experiência maravilhosa com o Senhor. Uau, que legal. Agora, o que significa para você servir no Ministério Infantil, no Ministério Kids? O que isso significa para você? Ai, meu Deus, é forte. É prazeroso, é satisfatório, é amor, é paixão, né? Sempre olhar aquelas crianças, é uma bênção. Legal, Carol. Maravilha. Carol, foi uma alegria muito, muito grande receber você aqui no nosso programa Visita de Fé. Eu quero que você saiba que eu fui grandemente edificado por Deus através da sua vida, do seu testemunho. Muito obrigado, minha filha. Deus te abençoe, viu? Obrigada. Eu sou o pastor Anderson, discípulo amado dos apóstolos Jones e Geralda Silveira. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você a nos visitar. Você que mora em Manaus, ali na rua João Câmara, número 931, no bairro do Novo Aleixo. Descendo ali aquele ladeirão, em frente ao posto de gasolina. Todo domingo, às 17 horas, temos um culto especial preparado para você e sua família. E o melhor, enquanto você participa, suas crianças e adolescentes também terão um espaço preparado especialmente para eles, com atividades para cada faixa etária. Venha e traga toda a sua casa. Talvez você esteja com esta pergunta na sua mente: como é que eu faço para cultuar com vocês? É muito simples, através do YouTube ou do Facebook. Você escreve Ministério Internacional Ágape, Ministério Internacional Ágape. Todos os domingos, às 18 horas, no horário de Brasília, nós estamos transmitindo o nosso culto e você pode estar cultuando conosco. Mesmo online, você pode fazer o seu pedido de oração que nós anotaremos e oraremos por você. Será um prazer ter você cultuando conosco. Então, venha conhecer a família Ágape Church. Glória a Deus! Que bênção ouvir esse testemunho tão precioso da irmã Carol. Que fé viva, que exemplo de superação em Cristo.
Eu quero agradecer você, Carol, de coração por abrir a porta da sua casa e compartilhar com tanta verdade o que Deus tem feito na sua vida. E claro, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que tornam esse projeto possível. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Agora eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada família representada aqui que está assistindo esse vídeo. Tenho certeza, Senhor Jesus, que esse testemunho vai tocar corações. Eu tenho certeza, Senhor, que esse testemunho vai trazer transformações e mudanças na vida daqueles que estão precisando de uma mudança e de um toque seu, Deus. Nós abençoamos aqui cada família representada e declaramos toda a sorte de bênção na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificações para que você receba mais vídeos como esse. E até o nosso próximo vídeo. A graça e a paz.